Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, aqui diretamente da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. No programa de hoje a gente vai conversar com a Drica Madeira, nossa amiga, já esteve aqui antes, e a gente vai dar continuidade a um bate-papo que a gente iniciou. Lá atrás a gente falou um pouquinho sobre Lei Maria da Penha, sobre violência para a mulher. Agora a gente vai pegar fundo numa sociedade que é sexo consentido versus estupro. É isso mesmo, é 3h30 da tarde, a gente está falando sobre um tema que tem a ver com todo mundo e tem a ver com todas as idades. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar início a esse bate-papo. Seja muito bem-vinda, Drica. Obrigada pelo convite mais uma vez e boa tarde a todo mundo que está nos assistindo em casa. Maravilha. A gente está sempre sorrindo junta, mas hoje a gente vai falar de um tema muito sério. E aí, assim, eu fiquei pensando na pauta que a gente já tinha discutido para falar um pouco sobre isso. E vamos começar sobre o básico, sexo consentido. O que é isso? Então, você pode pensar aí na sua casa que tem uma obviedade no que a Carla falou, né? Sexo consentido, o que é isso? É com o seu consentimento. Então, se a gente acorda, se as partes acordam, a atividade, o ato sexual, tá tudo certo, não há nenhum problema. E onde é que está o limiar do que não é o consentido, então? Então, né, a gente viveu agora estamos vivendo tempos confusos, conturbados sobre esse tema. E as pessoas têm ficado muito ressabiadas, especialmente os homens, de terem que fazer leituras de pensamento, por exemplo, naquilo que a mulher não diz, né? Porque a gente sofre de um problema de silenciamento muito tempo por conta do patriarcado. Então, a gente não se acostumou a negociar as nossas demandas. Então, existem mulheres, a gente teve um caso agora famoso, que não é nacional, internacional, que veio no curso dessa questão do assédio das francesas. A gente teve um caso que a mulher vai para o apartamento com o fotógrafo ou com o ator, enfim, com um colega de trabalho que tem uma posição hierarquicamente superior à dela nesse trabalho. Certo. E eles vão ao apartamento dele por um convite dele, mas por um aceite dela. Ela aceitou. Mas ela aceitou ir até o apartamento. Foi até o apartamento, chegou no apartamento, começaram a namorar e do namoro resolveram que transariam e de repente ela agora, no outro dia ele ligou para ela, disse que queria encontrar outras vezes, ela na hora que quis ir embora ele chamou o táxi, foi tudo muito bem, obrigada. Agora, quando abriu esse caldeirão, essa caixa de Pandora, ela vem a público dizer que não foi tudo bem, e que ela não gostou, e que ele não percebeu. E aí que é o problema. Como nessa arena da negociação, da comunicação, a nossa comunicação, especialmente das mulheres para com os homens é falha, ele não percebeu, talvez você não tenha dito. Porque o corpo, às vezes, diz coisas que a gente não quer fazer, ou diz coisas que a gente nem faria. Por exemplo, dançando determinadas músicas. Né? Você está cantando e dançando alguma coisa que está automatizada em você. Você não está refletindo sobre aquela atividade ali, no momento do churrasco, com a família. E, de repente, você se pega cantando a música em outro horário e você fala, caramba, que música coisa horrorosa. dura, que como é isso? Como é que eu fiz isso, então? E aí, a gente entrou nessa seara do limiar. O que é sim e o que é não. Eu prefiro acreditar que a gente tem um aparelho fonador desenvolvido absolutamente e que a gente tem capacidades desenvolvidas para negociar. Acho que o grande ganho das mulheres em 2018, né, no século XXI, e aqui no Brasil especificamente depois de 2013, quando o movimento de mulheres e o movimento feminista começa a se organizar de forma mais orgânica mesmo, a gente ganhou esse lugar de fala. A gente fala. E quando a gente fala, a melhor forma de dizer para o outro, até aqui foi, aqui eu não quero mais, é falando ainda. Por mais que, às vezes, seja subentendido, eu acho que esse subentendido sempre dá margem para uma coisa ou para outra, porque vai depender do lugar que você está. Enquanto você está casada, está tudo muito bem. Aí, quando você se separou, aquilo lá vira estupro, porque você está separado. E para você já não diz mais o que dizia antes, entende?
Entendi. Então a gente também tem que pensar a respeito. Nós, enquanto mulheres, temos que nos posicionar enquanto meu corpo, minhas regras. Não é isso? E aprender a dizer não. Que é um exercício difícil. Muito. Acho que a gente foi projetada para dizer sim. E aí não é só com relação ao sexo. Nós fomos, parece que, programadas para dizer sim para um monte de coisa. Né? Para atender as necessidades do mundo. Então, salvas as devidas proporções, nós viemos como serviçais dessa sociedade. Exatamente isso. O patriarcado reforça isso há muito tempo. As mulheres estão para servir ou aos seus homens proprietários, até um lugar, determinado lugar, da história, ou ao conjunto da sociedade. Servem aos seus filhos, servem aos seus pais quando ficam idosos, porque elas têm essa tarefa, né? Elas organizam a casa. E mesmo quando eu tenho alguma autonomia financeira, que eu não fico lá lavando a roupa ou lavando a louça, eu tenho uma outra mulher que faz, e faz para mim e faz para a casa dela quando chega. Então, é uma estrutura mesmo que está introjetada na gente de subserviência e de servidão. Então, você coloca o prato do marido primeiro, você serve o prato do filho primeiro, se sobrar, você come, se sobrar tudo. Não é só sobrar comida, sobrar tempo. Porque aí você está fazendo 500 coisas, tem que levar o menino na escola, o marido está comendo, você fala, não, eu levo ele rapidinho, depois eu como sozinha. Por que as mulheres fazem isso? Não satisfeitas, porque não refletem sobre o que estão fazendo. Eu, particularmente, pessoalmente, adoro fazer comida e adoro arrumar e servir as minhas pessoas, os meus familiares, os meus convidados, os meus amigos, o meu marido, os meus filhos. Então, para mim, não tem nenhum dano substancial de ser assim, mas toda vez que eu sou isso, eu digo para eles que eu estou sendo, porque eu estou ensinando, via de consequência, que olha só, João, eu faço isso, porque eu gosto, porque eu quero estar nesse lugar. Mas você verbaliza que esse não é o lugar da mulher. Esse não é o mas meu que único esse lugar, e não é um lugar que às vezes eu posso não estar. E quando eu não estiver, que você esteja, para fazer pelos seus também, pelos seus irmãos, pelos seus avós, porque eu acho que é uma forma educativa para você dizer, olha, te parece natural que eu ocupe esse espaço, mas esse espaço não é só meu, ele também pode ser seu. Então, faz um favor, lava a louça para mim, então faz um favor aqui. Aí você começa a introduzir essa pauta do favor, eu estou falando de filho, objetivamente, né? Não de parceria, de marido. Você começa a introduzir isso para ele entender que não quebra a mão, que é também papel dele, que não custa nada, que também pode ser, como pode lavar uma roupa, como pode resolver o seu quarto, como pode cuidar das suas próprias demandas. É um problema menor na educação dos filhos. Eu tenho uma impressão, vou tendo uma impressão, que o mundo cada vez mais é das necessidades. E eu acho que quando a gente está sozinho, a gente se vira como pode, como dá, homens e mulheres. O problema é que quando a gente tem que negociar as coisas, para as mulheres é mais difícil. Negociar a relação afetiva, negociar que o não na relação afetiva, seja ela de qualquer natureza, não é uma negativa para o amor. É uma negativa pontual porque agora eu não posso, porque agora não dá, porque agora eu não quero. E eu também tenho um querer, eu também tenho uma agenda própria, eu também tenho uma vida, eu também sou uma pessoa. Então, acho que durante muito tempo a gente entrou nessa cota mesmo de sujeito de segunda categoria, né? A Simone vai dizer de segundo sexo, segunda categoria, subalternos, subalternizadas, e a gente ficou. E aí, quando vem essa pauta do empoderamento feminino, mulheres empoderadas são donas dos seus corpos e fazem o que querem com os corpos. Então, por favor, digam isso. Digam isso às pessoas. Aproveitem o embalo pós-2013 para dizer, eu sou mulher e eu faço isso. Eu sou mulher e eu dirijo esse carro. Eu sou mulher e eu tenho esse emprego. Eu sou mulher e eu sou pedreira. Aproveite para se colocar no mundo na condição de sujeito falante. Porque na condição de sujeito não falante, você é mais uma coisa. E essa coisa, às vezes, não está claro para a coletividade que você vive.